Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um por milhares, milhares por um. Sião celeste.
divinas, família unida, em volta de Cristo. Que maravilha, que alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Sião celeste, mansões divinas, família unida, em volta de Cristo. Que maravilha, que alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Ouvintes, nós temos na Bíblia Sagrada um versículo a respeito de uma pessoa que representa milhares. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Eu disse, um por milhares, milhares por um. Temos Davi com 500 mulheres representando uma esposa de Cristo. Salomão com 1000 mulheres também da mesma forma representando uma esposa, a igreja de Cristo. Plural falando de singular, singular falando de plural. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se ver ou não se ver mais é um mistério, sem dúvida alguma é um mistério, e o mistério só deixa de ser mistério para aquele a quem é revelado. Nós temos dentro das 7 eras da igreja a revelação de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma está no Apocalipse, e quer dizer, tirando o véu, revelação. Nós devemos nunca nos esquecer de que este livro se refere à revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Agora vemos aqui uma sentença no singular. Obra nas eras da igreja. Jesus na igreja, não Jesus nas igrejas. Enoque falando da noiva que andou com Deus, e Deus para si o tomou, e por isso ele não foi visto mais. Todos os filhos de Deus, na verdade, são tomados por Deus, mesmo aqui em vida. Enoque representa isso. Quando Deus se encarnou, tornando-se Emanuel, mesmo aqueles que o esperavam ou contavam com a vinda do Messias, como até hoje os judeus clamam por ela, não puderam vê-lo. No entanto, entre tantos, alguns apenas puderam vê-lo como o Messias. Muitas pessoas viram a Jesus pessoalmente e não puderam vê-lo ao mesmo tempo, como Emanuel. Isso acontece até hoje. As pessoas que defendem a doutrina das 3 pessoas distintas até hoje não viram a Jesus como Emanuel,
como Deus conosco. Há milhões que não viram a Jesus pessoalmente e, no entanto, creram nele como Deus, cumprindo assim aquilo que ele próprio disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Veja só que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, ou vice-versa. Agora, a revelação não deixa passar por alto os eventos de Deus. A revelação total não deixa passar por alto os eventos de Deus. Veja o quanto nós deveríamos valorizar a revelação. Bem entendido, a revelação se tratando das coisas que não se podem ver com os olhos carnais. Então, a revelação da fé. A fé é revelada, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não te revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que estás nos céus. Disse Jesus a São Pedro quando ele fez a grande declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa tremenda! Eu deveria ser bem mais agradecido a Deus. Todos nós deveríamos ser mais agradecidos a Deus. No tempo de Jesus Cristo, ainda tenro, bebê no braço, nos braços de sua mãe, quando ele foi levado ao templo, há um fato curioso e importantíssimo que nos liga a este pensamento e nos leva a agradecermos a Deus. Entre tantas autoridades eclesiásticas que deveriam mostrar o Messias, ter o reconhecimento do evento de Deus para aquela hora, Simeão, que não diz ser um sumo sacerdote, e não poderia ser, não era um escriba, não é tratado como um fariseu, um saduceu, de uma ordem elevada de então. Ele, naturalmente, com as pernas já meia duras, passos lentos, caminhou para Maria, pediu a criança em seus braços, a levantou e disse: despede o teu servo em paz, orando. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aquela fé era uma fé que podia ver a coisa de Deus naquele momento. Tantos outros, naturalmente, ficaram em interrogação. Aquilo pode ter corrido pela cidade, porque Simeão, naturalmente, era um ancião de boa reputação. Simeão levantou uma criança, por sinal, paupérrima, pobre, uma mulher muito pobre, e levantou aquela criança e disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus, como Enoque, não estava sendo visto pelos olhos naturais como Emanuel, Deus conosco, não segunda pessoa. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, o cuidado de Paulo pela igreja, que foi comprada, resgatada com o próprio sangue de Deus. Deus resgatou com o seu próprio sangue. Isto simplesmente deve nos comover, porque estamos entre aqueles que têm podido ver o que Deus está fazendo nesta hora. Por quanto se trata de um evento tão humilde, tão simples, que o mundo não pode perceber, não pode ver. Sempre a gente vai parar no Calvário. No Calvário nós só podemos ir como perdidos, como pecadores. O aio da lei nos conduzindo até ali, e lá encontramos um ladrão arrependido.
Arrependido por quê, meu Deus? A gente fala ladrão arrependido. Ele ouviu um grande sermão, ele atendeu uma chamada de altar, tão emocionante naquela hora. Ele viu milagres, ele estava vendo água sendo transformada em vinho naquela hora, ele estava vendo peixes sendo transformados multiplicados em alimento, pães sendo multiplicados. Não, ele estava vendo um homem derrotado, esquelético, acabado, fracassado, não podia nem sequer falar, quase, balbuciando, sangue, mas ele viu o rei. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aquilo fez um contato tão sublime com seu espírito, com sua alma, que ele não duvidou. Parece que ele viu por uma janela um reino e viu Jesus reinando. Não foi um evangelho batista, presbiteriano, pentecostal, católico, do tabernáculo da fé. Não foi nenhum evangelho pregado. O que estava pregado ali na cruz era exatamente o rei. Mas ver rei pregado na cruz, ver rei derrotado, fracassado, e tudo que ele pediu foi somente a lembrança deste rei. Ele viu e pediu, buscou e achou, encontrou. Numa hora tão contraditória, tão decepcionante, nós vemos que não somente ele, a sua própria mãe, Maria, que tinha ouvido do anjo uma mensagem completamente diferente do que estava acontecendo. O anjo não disse que ele seria crucificado, que ele seria escarnecido, cuspido. O anjo disse para ela que ele seria forte e assentar-se no trono de Davi. O anjo passou por todo este arco-íris da história, de todos os eventos. Maria, que havia guardado tudo em seu coração, naturalmente não se escandalizou com a mensagem. Era escândalo para ela, pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas lá estava ela no Pentecostes, para ser cheia do Espírito. Um dia ela foi cheia do corpo físico de Jesus, mas agora ela estava sendo cheia do Espírito de Jesus. Era completamente diferente. O enchimento que ela recebia naquele instante, a plenitude que ela recebia. E veja só, um falando de milhares, milhares falando de um. E não somente ela não foi uma bem-aventurada no dia de Pentecostes, isoladamente, porquanto homens e mulheres também com ela, Maria Madalena, a que não tinha recebido a Jesus fisicamente no seu ventre, recebia da mesma porção que a mãe estava recebendo, Maria estava recebendo, porque naquela hora ela não era mãe de Deus, ela nunca foi mãe de Deus, tanto que ele disse, mulher, que tenho eu contigo. Isso dá mais coragem para os filhos de Deus. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Nós não temos uma braniolatria, como não temos uma mariolatria. Há muita gente na mensagem fazendo do profeta uma Maria, o que os católicos fazem de Maria. Mas não pode ser assim. Foi um homem ungido, foi uma mulher ungida, cheia de Jesus. Agora é uma mulher cheia do Espírito de Jesus. Jesus foi derramado sobre todos eles que estavam no cenáculo, tantos quantos estavam na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso não é um pensamento meu. Por isso que Enoque não foi visto mais. Por isso que Jesus nunca foi visto. Deus nunca foi visto pelos incrédulos, porque o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E cada profeta foi Deus na terra. Cada filho de Deus
Vós sois deuses. O tratamento que um filho de Deus deveria receber de um outro filho de Deus deveria ser estritamente como irmão. Irmão. Não há um título maior para homem algum do que ser chamado de irmão. Irmão em Cristo Jesus. Irmão de Abraão. Irmão de Isaac. Irmão de Jacó. Irmão de José. Irmão de Davi. Não somente quando eles estavam lá em cima, mas quando eles estavam lá embaixo. Quando ele estava lá na cruz. Quando Davi estava exilado, era meu irmão. Quando ele estava fracassado, era meu irmão. A Maria Madalena, quando ela estava com 7 demônios no seu corpo, ela já era minha irmã. Raabe já era minha irmã, desde que ela nasceu. Mas quem pode ver isso? Você já era minha irmã, você já era meu irmão. Irmã, irmão, vamos dizer irmão, irmã, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cansado estou de viver aqui, neste mundo de dor, de sofrer sem fim. Não sei porquê tu permites, Senhor, que tantas lutas cheguem até mim. Se como um pássaro eu pudesse voar, voaria ao céu pra não mais voltar. Aqui no mundo sempre sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Só
pra não mais voltar. Aqui no mundo sempre sofrerei, sei que só ali muito feliz Quando eu chegar no céu, não mais verei os desencantos que passo aqui. Verei a glória que brilhará no rosto de Cristo, a luz do meu Deus. Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo. Que maravilha e alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Está bem perto o dia lindo em que veremos o nosso Senhor em majestade, em glórias e fulgor. Então partiremos pra Nova Sião, Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo.